Boa noite, pessoal do terceiro ano. Eu vou estar explicando algumas coisas para vocês das últimas aulas que a gente viu. Essa é uma aula meio que uma revisão, página 225, aulas 11 e 12, fala sobre equilíbrio de solubilidade, exercícios e aplicações. Então a gente vai retomar alguma coisa que a gente já viu em sala de aula, bastante coisa, mas é uma aula nova. São alguns conceitos novos aí que a gente vai estar aplicando com vocês, só para relembrar na realidade. Então, tem alguns slides aí que vão ser repassados para vocês. E esses slides vocês podem acompanhar aí, mais ou menos tudo que eu for falando aqui vai estar lá nos slides. Então a gente vai dar uma revisando então no que a gente viu já na aula da semana passada. Nessa aula da semana passada eu falei para vocês sobre coeficiente de solubilidade e falei sobre os tipos de solução, certo? Então o coeficiente de solubilidade é a quantidade de soluto necessária para saturar ou para se dissolver no solvente. Então esse é o meu coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade também pode ser chamado de coeficiente de saturação, que é onde o meu soluto vai se saturar em solução. A gente tem alguns tipos de solução. Esses tipos de solução vão de acordo com o ponto de saturação de cada um dos meus solutos nos meus solventes. Então, a solução insaturada é quando a quantidade de soluto é menor que o coeficiente de saturação ou de solubilidade. A solução saturada é quando já atingiu esse coeficiente. Aí eu tenho o coeficiente, ou a solução saturada com corpo de fundo continua sendo saturada, mas é quando ela já atingiu e passou essa quantidade. E eu tenho a supersaturada quando eu tenho uma quantidade maior de soluto, maior do que esse coeficiente de solubilidade, mas não esquecendo ainda que eu devo usar a temperatura a meu favor. Então eu tenho que dar um acréscimo ou uma diminuição na minha temperatura para poder favorecer essa dissolução, ok? Seguindo aí, a gente viu ainda lá no primeiro ano alguns tipos de compostos iônicos e moleculares. Eu tenho um esqueminha aqui para vocês nesses slides, para vocês darem uma olhada. Então, esses compostos iônicos e compostos moleculares, só para a gente relembrar, o que são compostos iônicos? Eles apresentam ligações iônicas, então é uma ligação entre o metal mais um metal, vão formar soluções iônicas, ou seja, se dissociam formando íons. Esses são os que nos interessam. E a gente tem também os compostos moleculares. Tem os compostos moleculares que não se ionizam e os que se ionizam. Os que se ionizam são aqueles que nos interessam. Os que não se ionizam, a gente não tem interesse neles no momento. Então, os compostos moleculares, ligação entre um ametal e um ametal, vão formar soluções moleculares. Aqueles que formam soluções moleculares não se ionizam. Mas aqueles que formam soluções iônicas, ou seja, os ácidos, eles vão se ionizar, formando os íons, e aí sim é esses caras aí que nos interessam. Mas a gente vai estar trabalhando mais com sais, mais com compostos iônicos nessa parte de equilíbrio de solubilidade. Então a gente tem o produto de solubilidade, que é o KS ou o KPS. Então esse produto de solubilidade é o que a gente vai estar aprendendo a calcular hoje. O que é o KPS e o que é o KS? Lá no ano passado a gente viu KI, KA, KB, KW. Então, a gente viu que o KI era concentração, era a constante de concentração de cada um dos meus elementos, cada uma das minhas moléculas na minha reação química. Agora vai interessar para a gente quem na reação química? Somente os produtos. Quem são os produtos? São os íons. Quando o sal se ioniza, ele produz íons. Esses íons é a partir deles que a gente vai calcular o KPS ou o KS. Então a gente tem aí como dissociar uma amostra. Como que a gente dissocia uma amostra? Aqui eu trago o exemplo para vocês do fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio é Ca3PO42. Para eu dissociar ele, para eu separar ele, eu vou separar em íons cálcio e íons fosfato. Isso tudo em meio aquoso, a água. Então eu vou ter 3 íons cálcio mais 2 íons fosfato. É assim que eu vou escrever, certo? Então aqui eu tenho o KPS ou KS dos íons fosfato. KPS ou KS dos íons fosfato e dos íons cálcio é concentração deles
elevado ao coeficiente estequiométrico, no caso do cálcio é 3, vezes a concentração do fosfato elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso do fosfato é 2. Então, podemos dizer que a expressão do produto de solubilidade sempre é igual ao produto das concentrações em mol por litro dos seus íons na solução saturada elevado à sua potência. Seguindo aí, a gente tem aí algumas coisas algébricas, então algumas coisas matemáticas só simbolizando como vocês podem calcular o KPS. Então, o meu produto iônico vai ser sempre elevado ao coeficiente estequiométrico da minha dissociação. É o meu KPS, não confunda CS do coeficiente de solubilidade ou S da solubilidade com KPS ou KS, que é o equilíbrio de solubilidade. Aqui abaixo a gente tem alguns exercícios resolvidos nos meus slides, então vocês podem dar uma olhada nos meus slides, vocês vão ver esses exercícios resolvidos e vocês vão conseguir entender como vocês fazem para calcular o KPS de uma solução ou como vocês fazem para calcular a concentração dela. Normalmente essa concentração vai ser dada no problema e vocês vão ter que observar apenas a proporção estequiométrica da minha reação, ou seja, da minha dissociação do meu sólido para os meus íons em meio aquoso, ok? No próximo vídeo, então, eu vou mostrar para vocês a resolução dos exercícios do Em Classe da página 225. Fiquem atentos. Obrigado.